Hoje, meus irmãos, nós vamos falar um pouco sobre o passado. Normalmente, esse assunto do passado, ele toma a cabeça de muita gente, se não para justificar alguns erros do passado, alguns erros do presente. Algumas pessoas vão lá no passado, às vezes pagam caro para isso, para ir lá no seu passado e achar uma razão, uma justificativa, um motivo pelo qual tem sido o que é hoje. Algumas pessoas vivem escravizadas por esse passado, por aquilo que aconteceu antes na sua história, como se isso de alguma forma determinasse absolutamente o que ela é hoje. Algumas pessoas vivem esquecidas no seu passado, quase que não conseguindo viver no presente, porque o seu passado lhe amedronta, seu passado lhe faz pensar sobre coisas terríveis que aconteceram. E aí, essa pessoa não consegue viver no presente, muito menos pensar no futuro. A versão gospel dessa ideia de que o mundo, de que aquilo que você fez no passado, de que o seu passado determina aquilo que você vive hoje, é chamado de maldição hereditária. Mais uma heresia que acontece, que é falada por aí, como se de alguma forma você devesse quebrar aquilo que aconteceu no seu passado, seja da sua vida, seja dos seus antepassados, e aí as pessoas também, como é uma versão gospel, né, também cobram caro aí para quebrar essa maldição hereditária. Tudo isso não passa de mentira. Nós precisamos ver o que a Bíblia fala sobre o nosso passado e como Deus quer que nós olhemos para o nosso passado. E eu já quero dizer para você que você precisa deixar o seu passado em paz. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Deixe o seu passado em paz. A Bíblia nos fala sobre o nosso passado, lá em Efésios, capítulo 2, para onde eu queria que vocês fossem. Efésios, capítulo 2, verso 1. Efésios, capítulo 2, versículo 1. Carta aos Efésios, uma carta que o apóstolo Paulo escreveu a um povo de uma cidade importante que precisava de instruções desse apóstolo sobre como viver. O apóstolo Paulo, em Efésios, fala sobre a igreja, fala sobre a nossa salvação, fala sobre assuntos valiosíssimos para a igreja de hoje. Por isso chamo vocês então para o texto de Efésios, no capítulo 2, a partir do verso 1, que diz o seguinte: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também, nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Deixe o seu passado em paz. Esse texto, ele começa de uma forma muito interessante. É como se o apóstolo Paulo chegasse para nós e dissesse: eu tenho duas notícias para dar. Qual? Uma boa e uma ruim. Você quer ouvir qual primeiro? Se eu dissesse para vocês: eu tenho duas notícias para dar, uma boa e uma ruim. Você queria ouvir qual primeiro? Sempre tem um gaiatinho que vai falar que é a boa, mas normalmente, né?
é a ruim. Por que nós queremos ouvir primeiro a ruim? Porque nós esperamos que a boa notícia ajude, suplante, de alguma forma, favoreça tudo aquilo que a gente sentiu com a má notícia. Irmãos, essa é a verdade sobre esse texto também. O apóstolo Paulo começa com uma má notícia, com uma terrível notícia. Inclusive, originalmente, o texto já começa falando que nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados. Eu sei que aí começa com ele lhes deu vida, mas originalmente o texto já está falando sobre a nossa condição pecaminosa. E dessa forma, nós podemos ver o que nós fizemos no nosso passado. O que é o nosso passado? O que é o passado daquele que segue hoje ao Senhor Jesus Cristo? Como é esse passado? E ao falar sobre isso, meus irmãos, eu tenho que dizer para você, você precisa ter estômago. Já vá se preparando seu coração e o seu estômago, porque a notícia má, de fato, é má. É uma má notícia. Paulo diz, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. A condição de alguém que está sem Cristo, meus irmãos, a condição de alguém que não tem a Cristo, é uma condição terrível. É uma condição de morto. E o que um morto pode fazer? Nada. O que um morto faz espiritualmente, ele não faz nada. A condição de alguém que não tem a Cristo na sua vida como Salvador, essa condição, a sua condição espiritual, é uma condição de morte. A diferença, meus irmãos, entre os mortos é só quem morreu há mais tempo. Quando você vai a um cemitério, acho que talvez você já tenha visto que lá tem a data, de quando aquelas pessoas morreram. Qual é a diferença entre eles? É o tempo em que aquelas pessoas morreram, aquelas pessoas não estão lá, obviamente, mas quando foram aqueles corpos enterrados. A diferença entre os mortos, entre os corpos desses mortos, é só o tempo. É só o tempo de putrefação. É só esse. Eu disse que vocês precisavam ter estômago, porque o texto é forte e pesado sobre a realidade espiritual daqueles que não têm a Cristo. É um morto. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Qual é a condição de um morto? O que ele pode fazer por si mesmo? Ele não pode fazer nada. Quem não tem a Cristo não pode fazer nada em favor de si mesmo. E olhe que o mundo vai dizer para os mortos espiritualmente o que eles podem fazer. O mundo vai dizer que você precisa de mais motivação, que você precisa acordar às 5 da manhã, seguir uma dieta muito balanceada, tomar um banho gelado, seja lá o que for, que você precisa fazer para você ser uma pessoa melhor. Você precisa de mais motivação, você precisa de um gás motivacional, você precisa ouvir certas músicas, ouvir certas pessoas, e dessa forma, finalmente, você vai ser uma pessoa melhor. Não vai, porque como um morto pode fazer alguma coisa? O que um morto pode fazer por si mesmo? Nada. Não pode fazer nada. Não é mais culpa que vai fazer com que as pessoas sejam transformadas. Não é um tratamento de choque para que ela olhe para o seu passado e veja tudo aquilo que ela fez de errado, e agora, com muita força de vontade, ela finalmente vai esquecer do seu passado e olhar para o futuro. Sem Cristo, essa pessoa não pode fazer nada. Essa transformação não vai acontecer porque é um morto tentando fazer alguma coisa sobre si mesmo. Nada vai acontecer. Não é mais força de vontade. Não é acreditar em si mesmo que vai fazer com que alguém mude espiritualmente. É como você olhar para um cemitério e todos aqueles corpos que estão lá e você está tentando, vamos lá, levantem. Vocês podem fazer alguma coisa sobre isso. Vocês podem, vão lá, levantem. Primeiro que iam chamar você de louco, de alguém que não está reconhecendo aquela situação, seria ridículo. Pois é.
Quando alguém tenta transformar outra pessoa, que não pelo Evangelho, que não através do Senhor Jesus Cristo, é como você pregar no cemitério para pessoas, para corpos que estão ali. É tão terrível quanto isso. E a esperança de transformação não existe sem Cristo. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. E o que é interessante também nesse texto é o apóstolo Paulo falar sobre transgressões e pecados. O que faz dessa pessoa ser um morto é que ele é um morto espiritualmente, está morto nas suas transgressões, nos seus pecados, naquilo que essa pessoa faz contra Deus. E mais uma vez, a mensagem do mundo vai ser diminuir o pecado, diminuir as nossas transgressões e tentar fazer com que as pessoas entendam que elas não são tão más assim, como se possa pensar. Imagine, meus irmãos, hoje as pessoas falam, quando vão falar sobre pecado, elas não vão querer falar sobre pecado. Não, foi um deslize, foi um erro, foi um equívoco. Foi algo que eu fiz na força do momento, na intensidade da situação. Eu estava com o sangue quente, e aí por isso eu fiz isso e aquilo. Foi errado, foi, mas Deus que me perdoe. E aí a gente vai diminuindo o tamanho do nosso pecado, o tamanho do nosso erro. Às vezes a gente transfere essa perspectiva errada sobre o pecado, leve, porque vocês estão vendo que o texto não é leve. E a gente transfere essa perspectiva muito leve sobre o pecado até sobre os filhos. E até criaram um nome para isso. Ao invés de pecado, a criança fez bobeira. Oh, que fofo, né? Bobeira. O menino desobedeceu, desonrou seus pais, desrespeitou os mais velhos. Meu filho, deixe de bobeira. A Bíblia tem um outro nome, não é bobeira. A Bíblia fala de estutícia. Sabe o que é estutícia? É tolice. Ao invés de você dizer que seu filho fez bobeira, tente dizer que ele fez tolice, que ele é um tolo, que é uma tolinha, é muito fofinha, mas é uma tolinha, é um tolinho que está ali fazendo tolice. Porque isso é pecado, desobedecer os pais, desonrar os pais, desobedecer os mais velhos, isso é pecado. Não tente dar um nome bonito para o pecado do seu filho e para o seu próprio pecado. Porque não é essa a linguagem bíblica sobre o pecado, sobre aqueles que não têm a Cristo. O pecado é chamado de pecado, é transgressão, é contra o nosso Deus. Nosso pecado, primariamente, é contra o nosso Deus. O pecado dos nossos filhos é contra o nosso Deus. E se você chamar esses pecados dos seus filhos, os seus pecados, os pecados das pessoas que você gosta, se você chamar de algo mais leve, elas não vão entender a seriedade da sua própria situação. E o apóstolo Paulo não alivia com ninguém. E eu disse que nós precisávamos ter estômago. Vocês estavam mortos nas suas transgressões e no seu pecado. Aquilo que nós fazemos contra Deus, nós fazemos eternamente contra Deus. Em que sentido? Que o nosso pecado, a nossa transgressão, os erros que nós cometemos contra Deus, têm um valor eterno. E a solução para esse problema também precisou ser eterna, foi o Senhor Jesus Cristo. O seu pecado é tão grave, tão sério, o pecado dos nossos filhos é tão grave, tão sério, que precisou Jesus Cristo morrer numa cruz por eles. E a gente vai chamar esses pecados de quê? De um equívoco, de um vacilo, de foi no calor do momento, foi só uma bobeirinha do meu filho, que ele poderia... Não, é pecado. O que você está fazendo é pecado. O que nós fazemos quando nós não temos a Cristo, ou quando nós pecamos, é algo contra Deus, é um ato eterno de desobediência, de desonra, de rebeldia contra o nosso Deus santo e puro. Por que nós vamos chamar de algo mais leve, mais tranquilo, mais soft, mais assim, para que as pessoas, não precisem sair de uma forma assim tão pesada, porque essa linguagem é muito pesada, as pessoas precisam de quê? Tem uma outra linguagem na Bíblia para o que as pessoas gostam de ouvir. Coceira nos ouvidos. Eu não vou dar para você coceira nos seus ouvidos para que você se sinta bem se a situação daquele que não tem a Cristo é de um morto. É de um morto.
Então não diminua o tamanho do seu pecado e do pecado daqueles que você ama. Chame de pecado, chame de tolice, chame daquilo que a Bíblia diz. É pecado. Tem uma solução para esse pecado. O problema do nosso coração, o problema do coração dos nossos filhos, daqueles que nós tanto amamos, o problema é pecado. É pecado. Não é o passado, como eu falei, é o nosso pecado. Nosso pecado. Essa era a situação. E a situação não melhora, porque ele diz, nós estávamos mortos nas nossas transgressões, nos nossos pecados, nos nossos atos eternos de rebeldia contra Deus. Mas ele segue, nos quais vocês andaram noutro tempo. Agora ele está falando realmente do passado. Ele diz, olha, essa é a situação, meus irmãos, de vocês no passado. Se você tem a Cristo, eu estou falando do passado. Vocês andavam nessas transgressões e nesses pecados. E ele diz, aí ele vai dar um zoom aí na sua vida sem Cristo. Como é essa vida sem Cristo? Quando vocês andavam no passado, no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Nesse zoom que o apóstolo Paulo abriu aí, para a gente ver como era o curso da nossa vida, como era? Era segundo os desejos de Satanás. Era segundo aquilo que Satanás esperava de nós e não o que Deus esperava de nós. Segundo o curso deste mundo. Nós andávamos segundo os valores de Satanás, segundo o que o próprio Satanás desejava. Quando nós pecamos contra Deus, nós estamos segundo os valores do inimigo de Deus. É pesado, eu falei, você precisa de estômago. Este mundo vai oferecer para você essa perspectiva de Satanás, uma perspectiva de autonomia de Deus, de que você não precisa de Deus. Ou se você quiser Deus, você até pode ter, mas não precisa ser assim tão radical. Você pode seguir a Deus, mas com uma espiritualidade assim mais sofisticada, mais leve, mais tranquila, porque esse cristianismo bíblico, ele é muito pesado. Não é assim que a gente gosta de viver. Esse mundo, o mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, vai dizer que você tem o seu corpo e o seu corpo tem as suas regras. Você faz do jeito que você quiser. Esse mundo vai dizer para você seguir o seu coração. Então, sabe aquela decisão que você não sabe para onde vai? Sabe, você está na dúvida se você continua com a sua família ou se você vai ter uma amante, uma mulher que não é a sua. Aí você está na dúvida. Aí sabe o que o mundo vai dizer para você? Siga o seu coração. Você está na dúvida se você vai obedecer a Deus ou se você, sabe, vai seguir uma vida sem valor nenhum. O mundo vai dizer, siga o seu coração. O que o seu coração está dizendo? Essa pergunta vem lá dos infernos, viu? Vem lá dos infernos, direto, assim, ó, via expressa. O que o seu coração está dizendo? Faça o que o seu coração está mandando. Assinado, Satanás. Não escute o seu coração, pelo amor de Deus. Porque assim é quando alguém vive segundo o curso deste mundo. Segundo o príncipe que agora atua nos filhos da desobediência. O príncipe da potestade do ar. A figura não é bonita. Aquele a quem você obedece sem Cristo é o próprio Satanás. O mundo vai dizer para você também, o curso deste mundo diz, acredite em você mesmo. Acredite em você, sabe? Acredite em você. Você pode ser melhor. Você pode ser, hoje, a melhor versão de si mesmo. Olha que bonito, né? Satanás também assinou essa aí, viu? A nossa melhor versão, meus irmãos, está em Cristo. Não está em nós mesmos. Não está em você olhar para si mesmo e tentar ser melhor.
Porque sabe o que vai acontecer? Se você olhar para si mesmo e tentar ser a sua melhor versão hoje, você vai falhar, porque você, sem Cristo, é um morto espiritualmente. Se você tenta uma transformação sem Cristo, você não vai conseguir nada. No máximo, você vai conseguir ali uma mudança breve, algo superficial, mas lá dentro você sabe que você não é aquilo. Você está fingindo ser. Uma vez eu assisti uma palestra que a mulher dizia que você precisava, era um desses TED Talks, né? E aí, nessa palestra, essa mulher dizia que você tinha que fingir. Então, se você está meio para baixo, você tinha que fingir que você estava bem. Aí você fingia até ficar bem. Olha aí. E esse era o argumento dela. Você tem que fingir até você ser. Em inglês até rimava, ó. Não. Não tente ser a sua melhor versão hoje, porque você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Sem Cristo, você é um morto tentando fazer alguma coisa. O mundo também vai dizer para você, o príncipe da potestade do ar, vai dizer para você que você é a média das 10 pessoas com quem você anda. Também veio dos infernos. A origem é essa, dessa carta aí. Ele vai dizer que você tem que andar só com pessoas sofisticadas, pessoas mais evoluídas, pessoas assim mais, sabe? Você sabe o que eu estou falando. E se você andar com essas pessoas, aí você vai ser uma delas. Você tem que ser essa pessoa que está sempre com pessoas que levam você para cima. E dessa forma você vai ser transformado. É engraçado que esse discurso é um discurso tão estúpido que esquece das pessoas que estão precisando de ajuda. Jesus, já pensou se Jesus fosse andar com as 10 pessoas, se Jesus fosse a média das 10 pessoas com quem ele andava? Jesus pegou publicanos, pecadores, andou com eles, estava com eles e ajudou essas pessoas. Você está vendo como essa linguagem é uma linguagem de Satanás? De que você só tem que andar com pessoas sofisticadas para você crescer na vida. E isso é o curso deste mundo. Satanás é que diz isso para você. Você precisa seguir com pessoas, ajudar pessoas, servir ao próximo. É o que Cristo mandou. Esse é o curso deste mundo. É onde nós andávamos, como ele diz, noutro tempo. O texto prossegue. Parece que ele dá mais um zoom. Antes ele disse para a gente qual era a nossa direção. Agora ele vai ainda mais específico sobre a condição daquele que está sem Cristo, a condição do passado daquele que tem o Senhor hoje. Qual é a condição? Versículo 3. Entre eles também todos nós andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Novamente, é a ideia de seguir o seu coração. É a ideia de que se você quer, você faz. E aí, qual é o seu desejo? Qual é a inclinação da sua carne? Essa palavra é inclinação da carne. É isso, é a concupiscência, é o desejo desenfreado. E sabe o que o mundo vai dizer? Não diga não para os seus desejos. Vai criar um trauma lá no futuro. Sabe esse pecado que não vai dizer, né? Mas sabe esse problema aí que você tem, essa dificuldade, esse desajuste emocional? Foi porque você pediu uma jujuba quando você tinha 5 anos e seu pai não lhe deu. Olha aí. É por isso que você está com esse desajuste emocional. Fui lá no seu passado, a gente fez uma regressão, durou 10 sessões, porque cada uma delas é cara, né? Então, chegar no passado custa caro também, né? E foi isso. Não, meus irmãos. Essa é a condição daquele que não tem a Cristo, que segue, que não consegue dizer não para si mesmo, que não consegue dizer não para o pecado, que não consegue dizer não para aquilo que o seu coração quer. Não. Essa é a condição de quem não tem a Cristo. Um crente no Senhor Jesus, nós não podemos, irmãos, ser conduzidos, ser controlados pelos nossos desejos.
ser controlados por isso aqui, o nosso celular. A gente, às vezes, está sendo controlado, a gente não sabe, o bicho aqui está vibrando e você está vibrando também, se tremendo, porque você tem que... Isso lhe controla, isso lhe leva você para ver se tem... Quase vendo aqui se tem notificação, né? Controla a gente. Um dia alguém fez até um paralelo. Quem é essa pessoa? Quem é esse? Esse que você prepara à noite para que ele esteja de manhã muito bem. Este que você acorda pela manhã e é o primeiro que você quer ver. Esse que você cuida de tal forma que você está com ele direto com você. Quem é? É o seu filho? Não, é o seu celular. É o seu celular que você prepara à noite, e aí ele tem que ter carga suficiente, porque misericórdia se ele ficar descarregado. A sua vida vai acabar, o seu dia vai ser um inferno. Se você ficar 6 horas sem WhatsApp, Facebook e Instagram. Foi o caos nesse mundo, porque o Facebook caiu a gente pensou que foi uma semana, mas foram 6 horas. E o mundo parece que parou. Por quê? Porque ele está sendo controlado pelos seus desejos. Você não consegue fazer uma refeição sem olhar para isso aqui? Os seus pais, os seus filhos, os seus irmãos, as pessoas que estão com você, no almoço, com quem você, na hora que poderia surgir uma conversa relevante, na hora que poderia surgir uma conversa eterna, de você ajudar uma pessoa a ser levada a Cristo. E você não quer abrir mão do seu celular para olhar o que está acontecendo, porque você é um neurocirurgião super renomado que, se você não atender aquela mensagem, a pessoa vai morrer. A maioria de nós não é isso. Para a maioria de nós, a notificação é só um... Legal. E aí você parou a sua vida. Você não pode ter uma conversa relevante, porque você é controlado pelas suas emoções, pelos seus sentimentos, pela sua ansiedade. Criaram até um nome para isso, que é o medo o anseio de estar perdendo alguma coisa. É uma siglazinha em inglês, tem um nome para isso, é Fear of Missing Out, FOMO, que é o medo de perder, medo de você ficar desatualizado. Já pensou você passar 1 hora sem saber o que está acontecendo no grupo do condomínio? Vai ser terrível. Terrível. Alguém perguntou onde era o mercadinho que vende água e você não respondeu na hora. Perdeu essa informação tão relevante. Oh, Senhor. Perdeu. Você é controlado por isso. As informações relevantes, elas podem surgir numa conversa e você está perdendo tempo porque nós estamos criando, meus irmãos. Eu já poderia até dizer que nós somos um povo de dura cerviz. Mas é uma cerviz que está dura aqui, ó, porque a gente olha muito para baixo. É um povo de dura cerviz. Vou até botar de novo no bolso aqui. Nós estamos sendo controlados por outro, que não somos nós mesmos. Nós não temos mais controle sobre nós mesmos. Essa é a condição de quem não tem a Cristo, segundo as inclinações da nossa carne. E você não pode dizer não, porque senão vai criar um trauma. Senão você vai ter um distúrbio psicológico, porque você foi negado aquilo que você tanto queria. É pecado. Aquilo que é pecado, nós temos que dizer não. A condição de quem não tem a Cristo, aí sim a gente entende, é uma pessoa que é controlada, ela pode ser controlada pelo vício de qualquer coisa. Essa é a condição de quem não tem a Cristo. Eu disse que a gente tinha que ter estômago, porque no final do verso 3, diz que nós éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Quando você olha para alguém que não tem a Cristo, essa pessoa, ela é uma filha da ira. Estou falando aqui, é uma linguagem pesada. Felizmente, é Paulo que está dizendo, não sou eu. Filhos da ira.
Seu filho nasceu pecadorzinho, cheio de fofura, né? Mas ele é um filho da ira, sem Cristo. Até terá Cristo, até conhecer o Evangelho, até poder decidir pela salvação, até ele decidir pela salvação. Ele é um filho da ira, é um morto espiritualmente. As pessoas com quem você anda, as pessoas que talvez você está querendo transformar a duras penas, talvez por meio da manipulação, talvez por meio de falar mais alto, não sei o que você está tentando fazer. O maior problema das pessoas é a falta de Cristo, é o pecado. Quem não tem a Cristo é um filho da ira, como também os demais. O apóstolo Paulo pegou todo mundo e colocou todo mundo no mesmo barco. Quem não tem a Cristo, e ele disse, esse era o nosso passado. Irmãos, nós tendemos a olhar para as outras pessoas com um ar de superioridade espiritual. A gente precisa ser sincero. Um orgulho espiritual de que, ainda bem que não sou eu. Ainda bem que, sabe, já aconteceu comigo, Deus já me transformou, mas ainda bem que eu não sou mais assim. No fundo, lá dentro de nós, muitas vezes habita aquele fariseu que foi orar, e o publicano também. E aquele fariseu ora alto e diz, ainda bem que eu não sou como esse desgraçado aqui. A nossa situação espiritual, se há alguma vantagem na nossa vida espiritualmente falando, é porque Cristo fez alguma coisa por nós. Mas sem Cristo, nós somos filhos da ira. Olhe para as pessoas como a Bíblia demonstra que elas são. Não alivie para elas a condição espiritual de pecado, de perdição. Também não vão sair por aí, né, olhando para qualquer pessoa, seu filho da ira. Não é assim. Mas isso deveria mexer com o nosso coração, nos mover, a olhar para as pessoas como elas de fato são. E isso nos dá alguma compaixão. Se alguém não consegue ser a melhor versão de si mesmo, é porque não tem a Cristo. E nos faz lembrar de que o melhor que nós podemos levar às pessoas são as boas novas do Evangelho. As boas novas de salvação é o que nós podemos fazer, porque sem Cristo são filhos da ira. Então não alivie. E a gente tenta aliviar, mas se pelo menos é uma pessoa boa, pelo menos não mata, não rouba, né, não tem vício. Morto. A diferença de um morto para o outro é só o tempo que está lá, morto. Mas não faz mal a ninguém, né? Eu sei, graças a Deus não faz mal a ninguém. Mas é um filho da ira. Segue segundo o curso deste mundo. Obedece às suas próprias inclinações, segundo a sua carne. É controlado por outro que não a si mesmo, que não o Espírito de Deus. Essa é a condição de quem está morto espiritualmente. É assim que nós devemos olhar, meus irmãos. Eu disse, você precisa ter estômago. Essa é a realidade. Mas eu disse que eu tinha 2 notícias para dar, não foi? A segunda notícia começa no versículo 4. Talvez as 2 palavras mais belas que você vai poder ouvir hoje. Mas Deus. Mas Deus. A condição do pecador é terrível. É um filho da ira. Essa é a situação do nosso passado sem Cristo. Essa é a nossa situação sem aquele que nos salvou. O qual é? Filho da ira. Mas Deus. Mas Deus. A gente podia parar só nessas 2 palavras aqui. Mas Deus. Porque é quando a boa notícia, que inclusive é o que significa a palavra evangelho, é quando a boa notícia da salvação vem até nós. É quando a gente olha para o nosso dia e não vê nada de bom. Porque parece que a gente começou de errado, as coisas deram errado, eu reagi ruim também, deu tudo errado. Aí você podia vir para Efésios 2,
no versículo 4. Mas Deus. Quando as coisas estão ruins, quando a situação é difícil, você não olha para si mesmo, não. Olhe para si mesmo, olhe lá fundo. Meu Deus, se eu olhar para mim, o que eu vou receber? O que eu vou ver? Se eu olhar biblicamente, misericórdia. Mas Deus. Nós temos uma boa notícia, meus irmãos. A gente não precisa parar no que aconteceu no passado, mas Deus. Deixe o seu passado em paz. Deixe o seu passado em Cristo. Porque nós temos o versículo 4. Mas Deus. Como isso nos alivia. Ainda no versículo 4. Deus, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões. Eu acho interessante que o apóstolo Paulo fala da riqueza, da misericórdia de Deus. Deus sendo rico em misericórdia, sendo por causa do grande amor com que nos amou. Por que o amor de Deus precisa ser grande? E por que ele precisa ser rico em misericórdia? É porque o nosso pecado é muito, meus irmãos. A nossa situação, como já foi colocado aqui, a nossa situação é terrível sem Cristo. Então Deus, na sua riqueza da misericórdia, no seu grande amor com que nos amou, o amor de Deus precisa ser grande. Qual é a medida do amor de Deus? A medida do amor de Deus é o seu Filho. O nosso pecado é tão grave que o seu Filho, o Filho de Deus, precisou vir nos salvar. Você não acha que ele poderia, se ele pudesse, ele teria resolvido esse problema de uma forma menos dolorosa, não? É porque o nosso pecado é grande. Então, por causa do seu grande amor com que nos amou, da sua rica misericórdia, e ele diz, estando nós mortos em nossas transgressões. É quase como se Paulo dissesse, não esqueça não, viu? Eu acabei de falar um bocado, mas só para vocês não esquecerem, vocês estavam o quê? Mortos em transgressões. O apóstolo Paulo, inclusive, se inclui aqui no texto, quando diz, estando nós mortos. Estando nós mortos. O que foi que Deus fez por nós? Versículo 5. Estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Ah, meus irmãos, agora nós temos a boa notícia. A graça de Deus, sua rica misericórdia, seu grande amor para conosco, nos deu Cristo. E em Cristo nós temos vida. Nós não temos vida na automotivação, na autoestima. Nós não temos vida, meus irmãos, na boa moral, nos bons costumes. Nós não temos vida, meus irmãos. O dinheiro na nossa vida não vai gerar vida na gente. Não vai gerar a satisfação que nós tanto queremos. Não. O que gera vida no nosso coração é Cristo. E às vezes a gente quer que as pessoas sejam mudadas. Por quê? Porque eu vou dar um pouco mais de dinheiro para ela. Vou dar um pouco mais de atenção, vou dar mais um... E você, não. Essa pessoa, ela precisa de Cristo. É Cristo que nos dá vida. Deus nos deu vida juntamente com Cristo. E essa ligação em Cristo, meus irmãos, ela é tão firme, tão forte, que nos próximos versos, ele vai repetir essa ideia de estarmos juntamente com Cristo. Ele diz, pela graça, vocês são salvos. E é interessante que até mesmo essa frase, ela parece que ela é um parêntese que o apóstolo Paulo colocou. O evangelho flui desse texto de uma forma muito bela. Ele está num argumento, pela graça vocês são salvos.
Ele vai falar sobre isso já lá nos versículos 8 e 9, mas é quase como se ele também não deixasse a gente esquecer. Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Aí ele volta para o argumento no versículo 5 ainda. Pela graça vocês são salvos. Em versículo 6. E juntamente com ele nos ressuscitou. E com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. É isso que Cristo fez por nós. O nosso passado, meus irmãos, é terrível. O nosso passado já foi descrito, já foi colocado, já foi escrutinizado, já foi dado um zoom no nosso passado e a gente viu a terrível situação daqueles que não têm a Cristo, da nossa condição espiritual sem o Senhor. Mas agora nós temos a verdade de um Cristo que veio, de Deus que nos deu vida juntamente com Cristo, que juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestes em Cristo. Isso é o que eu chamo de promoção. Isso, meus irmãos, é o que eu chamo de ir para outro patamar. Isso que eu chamo da melhor versão que Deus pode fazer de você. É tirar você de uma condição espiritual de morte e levar você, tirar você de uma condição de quem vive segundo o príncipe deste mundo, segundo as suas inclinações carnais, seguindo a vontade de Satanás, e transportar você para o reino do Filho do seu amor. Dar a você, por conta da sua graça e da sua rica misericórdia, dar a você uma posição, a posição de se fazer assentar com Cristo. Com Cristo. Você vai chegar nessa festa aqui, sabe aquela festa que a gente fica meio deslocado? Essa aqui a gente não fica deslocado, porque Cristo está com a gente está sentado com Cristo. Tem, às vezes, a gente fica meio deslocado, mas a gente sabe que o nosso convidado é importante, a gente senta perto dele, né? Rapaz, posso até estar meio deslocado aqui, mas o meu convidado, eu vou ficar... Aliás, quem me convidou, é importante, eu vou sentar aqui perto dele. Nós não vamos nos sentir deslocados, meus irmãos. Nós vamos estar nas regiões celestiais, assentados com Cristo. Foi dessa condição terrível que Deus nos tirou e para essa condição maravilhosa que Deus nos transportou. Quem pagou essa viagem? Quem pagou esse transplante de coração? Foi o sangue de Cristo. Por conta da sua rica misericórdia, do seu grande amor com que nos amou. Agora você pode olhar para o seu passado e deixar o seu passado em paz. Porque agora você não está mais lá. O transplante é tão absoluto, o transporte que Deus deu para você, a mudança é tão grande, que você vai olhar para o seu passado. Você vai, ao invés de olhar para o seu passado, você vai olhar um pouco mais para trás, 2000 anos atrás. Olhe para esse passado, mais distante. Veja com perspectiva. Qual é a perspectiva lá atrás? Em a obra de Cristo na cruz. De tal forma que não importa o que você tenha feito no seu passado, a cruz de Cristo pode trazer o seu perdão. E aí você pode olhar para o seu passado como que por cima. Foi ruim, foi difícil. Talvez traga até consequências que você precisa viver até hoje, porque nós vivemos num mundo cheio de pecado ainda. Mas você não vive à luz disso, porque você não está mais nessa situação. Você não é mais um filho da ira. Cristo lhe reconciliou com o Pai. E agora você olha para o passado na perspectiva da cruz. Lá na cruz, naquele passado, que traz as consequências maravilhosas para o dia de hoje, você pode deixar o seu passado em paz. Você pode deixar o seu passado em Cristo. E o texto é tão belo que não nos deixa no passado, meus irmãos. E nem só no presente. Ele ainda nos faz olhar para o futuro. Versículo 7, Deus fez isso para mostrar
nos tempos vindouros, olha o futuro aí, meus irmãos, lá nos tempos vindouros ele vai mostrar a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Não importa o seu passado, a beleza do Evangelho é o que Cristo faz com você, Ele dá um futuro para mostrar a riqueza, a suprema beleza da sua graça, do seu amor para conosco, meus irmãos, em Cristo Jesus. O seu passado é feio, Jesus é belo. O seu passado é aterrorizante, Jesus Cristo é a paz. O seu passado lhe dá medo, pavor, Jesus Cristo lhe dá esperança. Você vai olhar para quem? Para o seu passado? Olhe para Cristo, deixe o seu passado em paz, deixe o seu passado em Cristo, porque Ele lhe dá um futuro. E Ele faz isso para mostrar lá no futuro a beleza daquilo que Ele fez com você. Nos pegou pecadores terríveis, e com esse grande amor com que Ele nos amou, vai mostrar como Ele é bom, como Ele é misericordioso, como Ele é grandioso, como Ele é belo, como Ele é santo, como o seu amor é supremo, e como a sua graça é constrangedora. A graça de Deus, meus irmãos, nos constrange. Porque você vai olhar para o seu passado, eu vou olhar para o meu e vou dizer, esse aí não tem jeito. Não tem jeito. Mas a obra de Cristo fica ainda mais bela quando Ele pega pecadores numa situação de mortos espiritualmente falando e dá para eles vida em Cristo. Você consegue perceber como, se você olhar para o seu passado através da cruz, você vai, ao invés de olhar para a sujeira do seu pecado, você vai olhar para a suprema graça do Senhor. Você vai olhar e vai pensar, olha de onde Deus me tirou. Deus me deu um futuro. Um futuro de tal forma que a minha história, de que o meu passado foi transformado, para que no futuro Deus mostrasse a sua graça. E hoje, no presente, onde você vive, não fique olhando para o seu passado, de tal forma como se o seu passado fosse trazer as consequências diretas para hoje, como se ele respondesse a razão de tudo aquilo que você faz de errado hoje. Não, foi o meu passado, foi porque a minha criação, foi porque eu nasci lá não sei aonde. Deixe o seu passado em paz, em Cristo, e viva pelo que Cristo fez, e não pelo que você fez. Se você for olhar para o que você fez, o mundo vai dizer, deixa o seu legado. O legado é a cruz, meus irmãos. É o que Cristo deixou por nós. Está conosco hoje, o texto nos coloca juntamente com Cristo, juntamente com Ele nos fez assentar. Originalmente é a mesma palavra, a mesma preposição lá dizendo que nós estamos com Cristo, com Cristo. Aí você vai deixar as mãos de Cristo, se separar de Cristo, para olhar para a condição do seu passado, meu irmão. Olhe para Cristo, e olhe para o passado, você quer olhar para o passado, olhe para o passado de Cristo. O que foi? Foi a cruz, que nos dá esperança, que nos dá transformação, que nos dá um futuro. Deixe o seu passado em paz, deixe o seu passado em Cristo, é o que o apóstolo Paulo nos diz. Agora, meus irmãos, preciso falar a verdade. Talvez eu esteja falando, quando eu estava falando aqui, dos versículos 1 a 3, talvez eu não esteja falando do seu passado. Talvez eu esteja falando do seu presente. Você viu que eu, como nós dizemos aqui no Ceará, não alisei. Não fui eu, foi o apóstolo Paulo. Eu só li e expliquei o que está no texto. A sua condição espiritual, sem Cristo, sem uma decisão, um compromisso com Cristo verdadeiro, é de morto espiritualmente. Talvez você está tentando ser a sua melhor versão todos os anos e não consegue.
Talvez eu esteja falando do seu presente. Não olhe para si mesmo. Não olhe para o que seja lá quem for está lhe dizendo. Não olhe para a voz do seu coração. Talvez o seu presente precise ser transformado por Cristo. Pelo passado de Cristo. Pela sua cruz. Decida por Cristo. Para que Cristo também transforme o seu coração. E para que esse presente que você está vivendo hoje, que talvez lhe custe muito caro. Aliás, talvez não, lhe custa a eternidade. Se você vive sem Cristo hoje, isso lhe custa a eternidade. Você é um filho da ira. Se essa é a sua condição hoje, volte-se para Cristo. Cristo vai lhe dar um presente e um futuro. Vai transformar o seu coração, vai trazer você para o reino do Filho do seu amor. Se você ainda vive sendo controlado pelas suas paixões, pelos seus desejos, se você não consegue dizer não para si mesmo, olhe para Cristo. Não se agarre em outra coisa. Eu falei de várias situações aqui do mundo secularizado, mas talvez a sua esperança esteja na religiosidade. Seus pais sempre foram crentes. A sua família é uma família de pessoas respeitadas. E você está se segurando nesse seu pedigree espiritual, como se isso fosse lhe salvar. Não salva, não transforma. Se você não tem a Cristo, você pode estar na melhor igreja, você pode ser membro da melhor igreja, mas você é um morto espiritualmente se você não tem a Cristo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque dá para fingir ser crente só no domingo. Não dá muito trabalho, não. Você vai ter que fazer alguns ajustes ali, esconder algumas coisas, mas está aqui. Não se agarre em nada que não seja o Senhor Jesus Cristo. O seu passado é terrível, porque é o de todos nós sem Cristo. De forma alguma eu quero fazer você achar que a perspectiva de nós olharmos para nós mesmos é de que nós somos superiores. Nós não somos. O que é superior é a obra de Cristo. O apóstolo Paulo usa a primeira pessoa do plural e diz: nós todos andamos no passado. Sem Cristo essa é a nossa condição. Decida por Cristo, para que isso se torne passado na sua vida. E você viva a realidade do versículo 4, que começa com: mas Deus. Que hoje seja o dia que você lembra do que Deus fez e você olhe que, apesar de si mesmo, do seu comportamento, da sua conduta, das suas decisões, você lembra de um mas Deus. Mas Deus. Ao mesmo tempo, meus irmãos, você que reconheceu o seu passado, os versos 1 a 3, e que vê o quanto Deus fez na sua vida, olhe para os que estão perto de você, que não têm a Cristo. Veja a condição espiritual deles e leve o Evangelho para eles, porque é o que você pode fazer de melhor por eles. Pelos seus filhos que não são crentes ainda, que não nasceram crentes, não importa, a melhor igreja da qual você faz parte não vai garantir que o seu filho vai nascer um crente. Ele é um pecador. E a melhor coisa que você pode levar para o seu filho é o Evangelho, para que ele também seja transformado por Cristo. Aqueles que estão perto de você, aquelas pessoas que você ama, que não têm a Cristo, elas precisam de Cristo, para que elas também deixem o seu passado em paz. Deixe o seu passado em paz. Deixe o seu passado em Cristo. Santo Deus, obrigado porque o Senhor transformou a nossa história. Obrigado porque o Senhor transformou a nossa vida. Porque o nosso passado não é aquilo que define a nossa vida, mas porque é o passado do Senhor Jesus Cristo, a sua cruz, que nos transportou para o reino da luz. Ó Deus, nos ajuda a viver à luz, não do nosso passado, mas de Cristo e daquilo que Ele fez por nós. E obrigado, Senhor, porque podemos viver no presente e também porque o Senhor nos deu um futuro para mostrar a sua graça
e a beleza e a riqueza da tua glória, Senhor. Obrigado por ter pegado pecadores, inveterados, terríveis, mortos espiritualmente. Obrigado porque o Senhor nos amou primeiro. Porque nós não tínhamos nenhuma razão para que o Senhor nos amasse, mas ainda assim o Senhor nos amou. Obrigado por essa linda realidade, ó Deus. E obrigado porque podemos deixar o nosso passado em paz. Podemos deixar o nosso passado em Cristo. Em nome de quem nós oramos. Amém.